Alguns sentimentos costumam ficar estampados no rosto. O peso da vida carregado nas costas. O do corpo fica por conta das pernas. Depois de aprender a andar lá na infância, parece simples, automático, nem tanto. Caminhar é, na verdade, uma atividade motora complexa que acontece em cadeia, movimentando praticamente o corpo inteiro. Braços, glúteos, tronco, pernas e pés. Só nos membros inferiores, em apenas um passo, acionamos mais de 40 músculos, cerca de 60 tendões, mais de 30 articulações. A gente pode dizer que o andar é uma sucessão de quedas evitadas pelo organismo. Por quê, doutor? Porque sempre o que a gente faz é deslocar a gravidade para frente. Então você joga a gravidade para frente, você provoca um desequilíbrio do corpo, e esse desequilíbrio tem que ser compensado pela ação dos músculos e das articulações. Esses músculos e articulações, eles têm que funcionar de maneira sincrônica ou harmônica para que o movimento seja o mais econômico possível. Num passo assim, o joelho recebe pressão equivalente ao dobro do peso do corpo. Numa corrida leve, até 6 vezes mais. Num salto triplo feito por atletas de alta performance, mais de 1,5 toneladas. Uma máquina de grande eficiência, mas se maltratada por sobrecarga ou sedentarismo, pode comprometer a saúde e a rotina. Problemas nos joelhos, dores intensas, tromboses, complicações no sistema circulatório. No Brasil e no mundo, um dos mais comuns são as varizes, que atingem 20% dos homens e até 35% das mulheres. As mulheres elas têm alguns fatores de risco a mais, particularmente as gestações e, eventualmente, o uso de anticoncepcionais. São os principais motivos que levam as mulheres a terem um pouco mais, realmente, de tendência do que os homens. Varizes são veias dilatadas, fracas, que não conseguem fazer o sangue circular bem, o que provoca dores e alterações na pele. É uma doença crônica e evolutiva e, como tantas outras, mais fácil se tratada logo no início. Quanto mais cedo você começa a ficar atento a um problema, melhor. Então, o que nós recomendamos? A pessoa já tem uma tendência, ou eventualmente mesmo sem ter essa tendência de ter problemas venosos, pratique uma atividade física, não precisa ser nada muito atlético, a regularidade é muito mais importante do que a intensidade. Dona Maria descobriu a doença da pior maneira possível. 6 anos atrás, fez um machucado que não cicatrizava. Foi uma batida de leve, mas mesmo assim rasgou porque a pele é muito fina. Aí começou daqui de cima. E daí foi abrindo. Demorou a acertar o diagnóstico, passou por vários médicos. Então eu usei milhões de remédios, né? Eu tomei 32 Bezetacil, você acredita? Hoje, ela está no estágio mais avançado da doença, as úlceras varicosas, quando feridas se espalham pelas pernas. Por conta do problema, há mais de 1 ano, ela teve que se afastar do trabalho. Mudou a rotina. Não é de hoje que, confinada dentro de casa, sente rondar a tristeza, o desânimo, a depressão. Tem dia que eu choro demais, eu saio da cama. Ontem a madrugada inteira eu ia para a cama, voltava para a sala, ia para a cama, porque não parava de doer. Além das feridas que as faixas escondem, em qualquer posição das pernas, Dona Maria sofre com dores profundas e constantes. Eu me sinto inútil, sabe? Gemer dentro de casa e às vezes ontem mesmo segurei nas paredes para ir até a cozinha fazer uma coisa, fazer outra. Tanto incômodo que não consegue mais apoiar o pé direito no chão, o que causou uma deformidade no calcanhar. Só com a ponta, só piso mesmo com a frente assim, ó. Por conta das dores intensas na perna, Dona Maria tem tido dificuldade de executar tarefas simples do dia a dia, o que tem causado muitos transtornos. Para ela hoje, uma das mais complicadas é essa daqui, ó. Estender as roupas no varal. O alívio para muitos pacientes, como Dona Maria, vem desse ambulatório de São Paulo.
Em cada consulta, os médicos avaliam as queixas e as possibilidades de tratamentos, como a chamada esclerose das veias, feita com agulhas finas no local mais atingido pelas varizes. A veia que está sendo tirada é uma veia doente. Ela não serve para mais nada, a não ser para atrapalhar as veias que estão funcionando normalmente. A gente espera que ela seque. Ela vai ser absorvida pelo organismo depois de algum tempo. O sangue deve fluir sempre do pé em direção ao coração. Essas veias que estão doentes, eles acabam devolvendo esse sangue para a parte mais inferior da perna e sobrecarregando as veias normais. Dona Lúcia foi vítima da genética. Começou a ter varizes na primeira gestação. Já tentou de tudo para se ver livre do problema. Aí o fator genético pesando, né, Dona Lúcia? Na primeira gestação já começou a sentir os efeitos. Na terceira gestação já sentia muita dor, fez a primeira cirurgia. 10 anos depois passou por outra cirurgia, ainda tem os vasos e algumas veias na perna. E a filha dela também já está começando a ter o mesmo problema. Portanto, vão ser muitas picadas ainda na perna da Dona Lúcia. Livro não fica no canal, né? Não fica não. No ambulatório desse outro hospital de São Paulo, a Santa Casa, são mais de 100 pacientes por dia com problemas parecidos. Os primeiros sintomas, quase sempre, são tratados como um problema banal, simples demais, mas longe disso. De acordo com a Previdência Social, só nos primeiros 6 meses deste ano, mais de 24 mil pacientes foram afastados do trabalho por conta de varizes nos membros inferiores. Só no ano passado, foram mais de 50 mil trabalhadores como Eliene, que agora tentam pelo SUS um procedimento que promete resolver, ou pelo menos minimizar o problema. Muito tempo em pé no trabalho. Há 4 anos começaram a surgir as primeiras varizes, que foram ficando escuras. Por várias vezes, as dores afastaram Eliene do emprego que tinha como auxiliar de limpeza. Isso incomoda bastante. Eu já pensei em parar de trabalhar, mas com fé em Deus não. Depois de 1 ano de espera, Eliene conseguiu uma vaga para fazer a termoablação. Um procedimento mais simples que a cirurgia tradicional. A grande maioria dos pacientes que chegam com as varizes, eles têm indicação de uma intervenção. Então, praticamente 80% a 90% tem indicação. Nesse momento, a equipe médica já se prepara para começar o procedimento. A paciente já foi anestesiada, está sendo o tempo todo monitorada. Normalmente, a termoablação ela dura entre 30 a 40 minutos. Mas depois disso, a Eliene também vai passar pelo procedimento convencional para a retirada de algumas veias que não estão funcionando bem. Na termoablação, um catéter é introduzido nas veias doentes, liberando calor e queimando as varizes. Um aparelho de ultrassom ajuda os médicos a guiar o catéter com precisão. Um procedimento simples e de recuperação mais rápida. Tecnicamente, a cirurgia dela foi um sucesso até aqui. Porém, o pós-operatório é uma outra etapa, depende muito da sensibilidade dela, a dor e de como o organismo vai reagir a esse processo todo. Ela vai ter uma vida normal e o que ela deve evitar são os fatores de risco que podem contribuir para o aparecimento das varizes, como, por exemplo, obesidade, deve ser encorajada a fazer uma atividade física. É recomendação médica. Se escorregar na prevenção, recorra ao tratamento precoce para estar sempre de bem com elas e, assim, garantir o suporte necessário para seguir firme no trabalho, carregar a rotina sem sofrimento ou simplesmente bater perna por aí. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acesse R7